Bom, acho que o Arthur já está conseguindo se conectar. Acho que nós podemos já dar início. Marcos já está de volta. Ótimo. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer ter a honra de ser a mediadora de um debate que eu acho particularmente muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, que é de falarmos, né, da recuperação econômica e desenvolvimento no período pós-Covid. Eu sou Viviane Martins, sou CEO do Grupo Falcone, e tenho aqui comigo convidados que eu gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecer a presença. Nós contamos aqui hoje, para o nosso debate, com Eduardo Gouveia, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Eduardo é presidente do sistema Firjan. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde. Eduardo Fischer, temos dois Eduardos. O Eduardo Fischer, ele é CEO da MRV. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Obrigado, Viviane. É um prazer participar também com vocês. Muito obrigada pela presença. Contamos com o Marcos Matias, que é CEO da Schneider Electric Brasil. Obrigada. É um prazer estar todos vocês aí. Obrigada pela presença, Marcos. E contamos também com o Arthur Greenbaum, se eu pronunciei corretamente, é CEO do Grupo Boticário. Bem-vindo, Arthur. Estou com algum problema no áudio, gente, não consigo ouvir nada. Vou sair de volta e entrar, perdão. Ok. Bom, enquanto o Arthur se reconecta, antes da gente entrar no debate propriamente dito, eu gostaria apenas de contextualizar um pouco o que é essa iniciativa do Pacto contra o Covid-19. Eu acho que não é dispensável nunca a gente fazer uma reflexão de que nós estamos passando por uma crise sem precedentes na nossa história, né? Em centenas de anos, essa é uma crise que atinge o mundo globalmente, e não é apenas uma crise sanitária, não é apenas uma crise que sobrecarrega sistemas de saúde em vários e muitos países, mas é uma crise econômica, né? Ela é uma crise que afeta a condição de subsistência das pessoas, ela é uma crise que realmente afeta a condição de cadeias de abastecimento globais, ela afeta as relações entre produtores e consumidores mundiais, afeta preços de produtos básicos, traz uma diferente aversão a risco, não só de investidores, mas das pessoas em geral, reduz uma demanda de mão de obra, afeta muitos setores econômicos, né? A gente pode citar alguns aqui, como o turismo, o varejo, os manufaturados, enfim. O impacto na atividade empresarial, ele é muito grande, ele é muito forte. E no Brasil, obviamente, não é diferente, a gente está imerso nessa crise. Só que no Brasil a gente tem uma condição um pouco diferente de alguns países, que já era a nossa condição, né, pré-existente, e que a pandemia expõe ainda mais a nossa desigualdade social e a nossa dificuldade em vários dos nossos aspectos do desenvolvimento sustentável e também da nossa capacidade de cumprirmos os objetivos da Agenda 2030 da ONU. E considerando que aqui no Brasil a nossa economia tem uma participação muito relevante de economia informal, de microempresas, de autônomos, de pessoas que não contam com uma rede de proteção social, isso representa um risco ainda maior para a nossa população, à beira da pobreza ou realmente sem condições garantidas de sua sobrevivência. É imprescindível nesse momento que países, que empresas, empregadores, trabalhadores realmente assumam um papel importante no desenho e na implementação de respostas para enfrentar essa crise que nos traz o desconhecido. E nesse momento, eu acho que não basta falarmos de respostas de curto prazo, respostas que são imediatas e que são necessárias, não se questiona. Mas é preciso também pensar no longo prazo. Isso não pode sair do nosso radar, porque só assim nós vamos conseguir pensar em fomentar empresas sustentáveis, em falar, em trazer para o discurso e para a prática uma conduta empresarial responsável,
e que esteja muito pautada em direitos humanos, em direitos trabalhistas, né, que considerem questões de gênero, de proteção ao meio ambiente, à integridade e que mantenham a nossa luta contra a corrupção. Isso tem que estar integrado nas nossas respostas. Ou seja, o Pacto contra a Covid-19, ele é uma iniciativa que está circundada por esse contexto. Né? É uma iniciativa que reúne sugestões de resposta à crise, que compila cases empresariais e boas práticas, além de informações úteis para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Então, neste contexto que, especialmente para o Brasil, é extremamente desafiador, não podemos deixar de falar de economia, e com esse tema eu vou abrir aqui o nosso debate. Eu vou convidar o Eduardo Eugênio, que é o nosso presidente do Sistema Firjan, para falar um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Eduardo, o que você tem como perspectiva de economia aí para os próximos meses e o que você enxerga que seriam caminhos para promover uma retomada da economia pós-Covid aqui no Brasil? Que caminhos que você enxerga pela frente para que o poder público, privado e a sociedade lutem e consigam chegar nesse desenvolvimento? Boa tarde mais uma vez, Viviane, obrigado por ter me convidado. É uma honra participar desse debate que ocorre no 20º aniversário do Pacto Global da ONU. Um momento único em que temos a oportunidade de reconhecer a importância das iniciativas adotadas até agora para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania e estabelecemos metas e desafios para construirmos um mundo que queremos. Nas últimas semanas, uma pergunta ecoa pela Terra. No campo de batalha, que se tornou o ano de 2020, a busca pela resposta a um questionamento une países, culturas e mercado. Como será o mundo pós-pandemia? Surpreendido pela intensidade da Covid-19, cada setor da sociedade luta para enfrentar seus desafios e medos. Precisamos entender que as dificuldades geram oportunidades também. Esse é o momento de construirmos a retomada que tem como ponto de partida a coesão, em prol de um crescimento em bases competitivas. Apenas através da união dos diferentes poderes e segmentos políticos, dos empresários e da sociedade em geral, superaremos esse desafio que foi capaz de parar o mundo. Após 2 anos seguidos de crescimento, o Brasil, de acordo com uma estimativa da Federação das Indústrias do Rio, tinha uma expectativa positiva de 1,8% do PIB para esse ano. A crise provocada pela pandemia, no entanto, nos levou a um novo patamar, onde o horizonte até dezembro se avizinha uma queda perto de 7% do produto nacional. Quando as pessoas puderem voltar a andar nas ruas e o comércio reabrir, viveremos uma recuperação econômica natural e gradual. Se nenhuma medida mais arrojada, no entanto, for adotada, demoraríamos muito para voltar ao patamar de 2013 e 2014. Para alcançarmos uma reação mais robusta, para aumentarmos a velocidade da retomada e o potencial de crescimento do país, dependemos da aprovação das reformas estruturais, sobretudo a tributária e administrativa. A palavra união é, mais uma vez, a resposta para a saída dessa crise sem precedentes. A harmonia do ambiente político irá determinar a aprovação dessas transformações fundamentais para o nosso país. As reformas têm o poder de mudar de maneira significativa o custo de produção no Brasil, atraindo empresas e emprego. Permitirão ainda que o setor público possa alocar o seu orçamento, que hoje é bastante engessado, de maneira mais eficiente para prover bens e serviços onde a sociedade realmente precisa. A coesão deve passar também pela abertura de espaço ao setor privado. Esse período de pandemia exigiu um esforço muito grande dos governos para evitar efeitos mais severos na economia e no dia a dia dos brasileiros, disponibilizando mais créditos e garantindo pagamento de salários. Com isso, houve um aumento da dívida, o que deixou o setor público sem margem para investimentos. Passado esse momento, precisamos entender que a participação da iniciativa privada será ainda mais importante. Uma oportunidade para desenvolver projetos de privatização
e de parcerias públicas-privadas. A crise gerada por essa pandemia nos deu ainda a oportunidade de encarar de frente nossas mazelas. A análise do passado, do presente, é o ponto de partida em um movimento essencial que irá construir os alicerces do que queremos ser, da nova sociedade que eclodirá desta, que é a maior crise de saúde pública enfrentada nos últimos mais de 100 anos. Hoje, 2 décadas após ter sido criado pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global é um espaço fundamental para discutir o que estamos vivendo e testemunhando. A indiscutível vulnerabilidade do mundo ocidental em relação à produção de bens para a vida, por exemplo, é um debate que precisa ganhar espaço. São inaceitáveis as imagens de aviões que cruzam metade do planeta carregados de máscara sob o risco de serem apreendidos nos aeroportos onde fazem escala. O aumento da demanda por esses artigos deixou países como o Brasil, com mais de 211 milhões de habitantes, fragilizados. Dependemos de outras nações para respirar. Vivemos uma crise que carrega em sua base os fundamentos da contradição. O vírus que surgiu em uma província chinesa se espalhou pelo mundo, ignorando a existência de fronteiras sociopolíticas e atingindo nações com os mais diversos perfis e situações econômicas. A reação diante da tamanha globalização da doença, no entanto, gerou um protecionismo extremo, deixando os países desabastecidos para cuidar de suas populações. Precisaremos, no momento pós-pandemia, reforçar as cadeias de suprimento próprio que permitam a todas as nações darem atendimento aos seus cidadãos em tempos extremos. O papel da indústria se destaca cada vez mais pela sua capacidade de superação, sua atenção às necessidades da sociedade e sua atuação forte durante toda essa crise. A Firjan, signatária do Pacto Global desde 2018, promove o desenvolvimento industrial sustentável e fortalece a capacidade em diferentes setores, aumentando a produtividade e o emprego. Apenas 2 dias depois da OMS ter declarado a Covid-19 como pandemia, lançamos o programa Resiliência Produtiva, alinhado com a agenda dos ODS. Suas 3 frentes de atuação são a redução do impacto da produtividade, a mobilização para engajamento empresarial em doações e produção de itens de saúde e a disseminação permanente de conteúdo com informações de prevenção e tendências. O futuro terá indiscutivelmente que passar pelo fortalecimento industrial de forma eficiente, pelo fomento à inovação, pelo home office como aliado, por jornadas adequadas de trabalho e por uma dependência ainda maior da tecnologia. Haverá também a valorização da micro, da pequena, da média empresa, com a inclusão dos mais vulneráveis nos sistemas financeiros e produtivos do Brasil e do mundo. A onipresença do coronavírus descortinou ainda outra questão que deveria ter sido encarada de maneira corajosa e definitiva há tempos. Nas periferias das grandes cidades de países mais necessitados, entranhada nas áreas mais pobres e esquecidas, uma camada imensa de cidadãos vive à margem de tudo. Sem saneamento básico, água potável, moradias minimamente adequadas e políticas públicas de saúde, um número de pessoas sobrevive de esperança. As recomendações preconizadas para o combate à pandemia são utópicas nesses lares, sem as condições mais rudimentares de higiene e onde a determinação de isolamento social se traduz em dezenas de pessoas encarceradas em espaços exíguos e insalubres. Não podemos mais aceitar essa realidade tão avultante ao ser humano. O novo nacionalismo pode ser também travessia para um mundo mais solidário e inclusivo. Só com medidas eficazes, corajosas de todos os setores da sociedade, do poder público, teremos condições de construir um horizonte onde cada pessoa poderá exercer sua dignidade em plenitude. A ajuda ao próximo não será mais uma escolha, mas uma imposição moral. A solidariedade será o valor mais precioso, e o líder político que não cultivar esse olhar será varrido do poder. Não é fácil mirar o futuro. De algum modo, porém, tem sido mais difícil encarar o presente.
Ele nos choca e estarrece enquanto se travam as batalhas da guerra que um dia será vencida. A assinatura da rendição de um inimigo invisível, no entanto, não ocorrerá. A vitória chegará quando for anunciada a eficácia da vacina que salvará milhões de vidas e devolverá a todos a paz de ver seus pais, avós, filhos e amigos a salvo. Acredito que seremos testemunha de uma união inédita em torno da vida. As consequências desse longo período de renascimento, que juntos vivemos agora, ecoarão ainda ao longo das próximas décadas, construindo, aos poucos, a resposta para a pergunta: como será o mundo pós-pandemia? Muito obrigada, Eduardo. Acho que essa visão, né, de uma entidade como a Firjan, que tem uma proximidade tão grande com as empresas, com as indústrias, e que também sente na pele a necessidade que micro, pequenas empresas passam, né, necessidades nesse momento, está aí belamente exemplificada e ilustrada no que você nos coloca. Agora, eu trago aqui uma proposta de reflexão pelo ângulo das empresas, né, porque Marcos, Eduardo Fischer e Arthur lideram empresas de diferentes setores e, consequentemente, com desafios também diferentes e comuns nesse período pandemia. Eu gostaria de propor para vocês uma reflexão sobre como que essa pandemia, né, afetou a cadeia de valor, os fornecedores de cada um de vocês, e o que vocês têm feito em relação a isso, e como que vocês estão preparando as suas respectivas empresas para o momento pós-crise. E a gente, às vezes, fala de preparar o retorno, muita gente pensa apenas nos escritórios, mas não é, né? A gente tem que falar dos escritórios, das operações, de gente que está em campo, gente que está em fábrica, em canteiros de obras, enfim, de todas as pessoas que compõem esses setores produtivos, tanto nos ajustes que as operações requerem, como os modelos de negócio em si. Gostaria que vocês, se possível, nos dessem aqui alguns exemplos, né, de atuação, algumas expectativas, e eu vou propor que a gente comece pelo Arthur, avance com o Eduardo Fischer, e na sequência eu convido o Marcos para falar um pouquinho sobre a experiência. Obrigado, Viviane, né? Marcos, Eduardo, os dois Eduardos, prazer estar com vocês aqui, podemos conversar um pouquinho. Tive problemas de tecnologia, para variar um pouco, né? Mas no final deu tudo certo, que é importante, estamos aqui. Bom, acho que quando a gente fala nas dimensões muito bem explicadas pelo Eduardo Eugênio aí dessa crise, né? Ou seja, nós temos no primeiro momento, uma crise de saúde, que rapidamente evolui para uma crise econômica, e, no nosso caso, ainda, ingredientes brasileiros nos trazem ainda um ambiente político ainda, para que nós possamos, né, olhar de forma diferenciada e tentar superar isso daqui. Dentro do que como nós enfrentamos isso, Viviane, né, desde o primeiro momento, nós nos fixamos muito no nosso propósito. Nós temos um propósito muito forte, que é o de criar oportunidades para, através da beleza, melhorar a vida das pessoas e o mundo ao seu redor. E, obviamente, num momento como esse, estender a mão, fazer o auxílio, a todos que estão conosco, cai como uma maneira preponderante dentro disso tudo que a gente está falando. Ao início dessa crise, nós nos ativemos em 3 grandes pilares. E, obviamente, passamos por todo o desconforto, né, que todas as empresas passaram, como você falou, não só de mobilizar os seus escritórios para os seus home offices, mas, no nosso caso, somos um grupo que tem mais de 4.000 lojas operando em território brasileiro. E tivemos que realizar o fechamento praticamente integral de todas essas lojas, sendo próprias, de parceiros de negócios franqueados, também levando esse impacto também a centenas de milhares de revendedoras que nós temos e parceiros também na distribuição de outras marcas que nós temos no nosso grupo. E ao eleger isso, nós trabalhamos em 3 frentes, como eu falei. O primeiro pilar, segurança. A segurança de todos que estão conosco, em todas as nossas cadeias, de como nós trabalhamos. Então, desde o primeiro momento, foi o principal ponto de atenção, e não só foi, como continua sendo, porque nós estamos nesse início, um pouco conturbado, uma retomada, mas o fator segurança é primordial para nós do Grupo Boticário. Ao fazer isso, obviamente, pensamos, então, toda a nossa parte de back-office, como já foi falado aqui, toda a nossa parte fabril. Então, nós tivemos que paralisar todas as atividades de fábrica, com exceção das linhas voltadas à produção de álcool gel e sabonetes líquidos, que são itens que nós trabalhamos para garantir o fornecimento não só para a nossa cadeia, mas também para órgãos públicos de saúde e entidades e comunidades
mais vulneráveis como itens básicos para tentar fazer um combate à disseminação do vírus. Obviamente que também temos nossas lojas, e aí é o grande ponto, porque é a nossa última milha frente ao consumidor, e toda a necessidade que nós tínhamos de não só oferecermos todos os equipamentos de proteção, todos os procedimentos, mas também conforto e segurança para que esses nossos colaboradores pudessem estar realizando a entrega de itens tão primordiais nesse momento para os nossos consumidores. Um segundo pilar que nós elegemos foi o de continuidade no negócio. O que nós faríamos, então? De um lado, com nossos parceiros de negócio, que são esses franqueados, revendedoras e também distribuidores dos nossos produtos, e isso passaria, obviamente, por flexibilização da questão financeira, com alongamento dos prazos de pagamento conosco, né, suspensão, na verdade, do que estava vencendo no momento, alongamento de compras novas que fossem realizadas, um oferecimento maior de crédito, né, e flexibilização de formas de pagamento. Obviamente, isso olhando sob um ponto de vista financeiro. Obviamente que junto com isso também, nós trouxemos toda a facilidade de acesso do que o grupo tem nos seus relacionamentos para que esses franqueados também pudessem serem usuários das linhas ofertadas pelo governo. Num primeiro momento de muito difícil utilização, não só as linhas, mas como também de informação. Ou seja, no primeiro momento em que as informações estavam muito dispersas, nós procuramos fazer uma curadoria do que era importante, do que era real, né? E então pudéssemos passar a eles para que eles não ficassem perdidos em tantas notícias. E um terceiro momento disso, toda a questão voltada à sua atividade operacional. Com o fechamento das lojas, nós mantivemos outros 2 canais em funcionamento, que foi o canal de e-commerce e o canal de venda direta. Mas o impacto do fechamento das lojas é muito forte para nós, é o nosso símbolo. Então, como esses franqueados deveriam proceder, sob o ponto de vista das suas equipes, o que fazer com elas, férias coletivas, tudo, né, ou seja, MP 936, tudo que poderia ser feito no intuito de preservarmos os empregos, né, dentro das nossas cadeias de varejo. Toda a questão voltada à gestão e de tentar realizar vendas, mesmo com a loja fechada. Isso eu abordo um pouco depois na questão da retomada, que é como nós conseguimos desenvolver tecnologia e procedimentos para que, mesmo com as portas baixadas, esses franqueados pudessem continuar atendendo seus consumidores e realizando vendas. E toda a parte voltada também à gestão do negócio, né? Ou seja, a relação com os contratos de locação, relação às outras despesas, todo esse suporte é fornecido pela franqueadora. Do outro lado, quando eu vou para outra ponta da cadeia, que são os nossos fornecedores, vi muita gente falando muita barbaridade no primeiro momento, dizendo que só iria falar com o fornecedor em 90 dias, só iria começar a pagar. E isso é um tremendo absurdo, porque nós em nenhum momento estamos vivendo um momento de calote institucionalizado no país. Muito pelo contrário, é hora de nós darmos as mãos para essa cadeia e fazermos com que ela funcione. Mas, sobretudo, não só pelo funcionamento, pela parceria de longos anos, mas também com um olhar inteligente para a retomada. Porque são essas mesmas empresas que são nossos fornecedores, que estão conosco há muitos anos e estarão conosco no futuro, para garantir que nós possamos voltar no ritmo adequado ao que nós temos que fazer. Então, nesse momento, nós fizemos um olhar muito aguçado sobre cada um deles, do ponto de vista estratégico, grandes, médios e pequenos, entendendo a situação, compondo com eles situações que vão desde composição de pagamentos, como também composições de lotes mínimos de fabricação dos fornecedores da nossa cadeia, que não atingem determinada quantidade de produtos a serem fabricados, eles promovem o encerramento de uma linha, fecham seus fornos. E isso, para retomar, além do custo, é uma demora muito grande e um prejuízo muito grande para a cadeia. Então, é importante estar sentando também com esses parceiros, entendendo quais seriam os lotes, para que nós pudéssemos ajudá-los e nos adequarmos numa relação de parceria intensa, a que nós continuássemos com as linhas produtivas para serem colocadas, né, no momento de retomada. E o terceiro pilar, um olhar social. Ou seja, nós temos esse olhar há 43 anos, nós olhamos intensamente para o nosso negócio, mas sempre tivemos um olhar maior ainda para a sociedade. Então, nesse momento, nós fomos uma das primeiras empresas, um dos grupos a se prontificar a ajudar a sociedade, e através de um volume bastante importante de doações, nós doamos mais de 216 toneladas de produtos, entre álcool gel e sabonete líquido, para órgãos públicos de saúde e também para essas comunidades em estado vulnerável em 15 estados do nosso país, né? Feito isso, aí você pergunta, bom, o que está sendo feito para a abertura, né? O mesmo cuidado que nós tivemos ao fechar, nós estamos tendo ao abrir. Por quê? Porque no primeiro momento, a realização de todos os indicadores, a visualização disso para o fechamento, agora se traduz de uma forma mais importante. Desculpe aqui, mas é family office, os filhotes batem aqui na porta. A abertura, porque não adianta só termos um decreto
né, seja municipal ou estadual, permitindo a abertura, mas para nós é importante que nós possamos checar as condições, e para isso nós temos um mapa que nós acompanhamos todos os indicadores, de número de contaminações, óbitos, leitos disponíveis, velocidade, ou seja, o mapa que nós acompanhamos e fazemos a checagem local com o parceiro também, seja uma operação própria nossa, seja uma operação de um franqueado, para que nós possamos, então, com um olhar embasado tecnicamente, mas também sentindo a realidade local, possamos, então, autorizar o funcionamento ou não das nossas unidades. Isso tem feito uma grande diferença no sentido da segurança e de preservar nossas pessoas. Partindo para a questão da retomada, como você falou, a questão do escritório é uma questão que você vai definir o retorno ou não, formato, como se volta, quais as condições para se voltar. No nosso caso, a gente está olhando muito fortemente a questão da abertura das escolas, porque tem a questão de como os pais vão encaminhar também as crianças, se vão poder ter uma escola para encaminhar ou não. Então, tudo isso faz parte de um complexo da nossa análise. Mas temos dentro, por exemplo, P&D, nós temos adequações a serem feitas no nosso portfólio, ou seja, adequação do que é prioritário agora, que outros produtos devem ser incorporados nesse curto prazo para poder atender demandas da sociedade com relação a itens mais voltados à proteção, ou mesmo para a utilização de alguns produtos, como, por exemplo, todos estamos usando máscaras, alguns com muito mais intensidade. Existe peles que são mais sensíveis, então estamos providenciando já cremes de maior intensidade, né, na hidratação, para que tanto profissionais de saúde como pessoas que usem a máscara de uso contínuo possam ter sua pele melhor hidratada para não ter ela machucada. Acho que a questão de fábrica, o funcionamento, nós voltamos a funcionar, mas com todos os cuidados que você imagina, ou seja, transportes fretados com muito mais disponibilidade de lugares para que não haja aglomeração, participação dos times andando em times menores, mesmo aí dá um refeitório com muito mais espaçamento nas linhas. Em vez de 3 turnos, nós formamos 4 turnos para que tenha uma capacidade maior de substituição, caso ocorra algum tipo de pessoa infectada disso. E na parte de logística, além de seguir tudo isso, que é a área vital de fazer chegar esse produto na última milha. Porque nós temos que reabastecer, sim, nossas lojas, nossos espaços de revendedoras, mas também consumidores que estão pedindo nosso produto, não só através do e-commerce, mas através da mão das nossas revendedoras. E essa logística da última milha, que tem sido um gargalo no nosso país, é fundamental para que nós possamos servir melhor nossos consumidores dentro disso daqui, né? Obviamente que toda essa questão de loja, o retorno, vai ser dado de uma forma também bastante importante. Por quê? Porque existe um novo treinamento para as pessoas que vão trabalhar nas lojas. Não é só o treinamento de produto, é o treinamento de segurança, como interagir com os consumidores, toda a marcação de espaços dentro dos pontos de venda, para que eu observe a distância mínima, não só dentro do espaço do ponto de venda, como também fora, na espera para a entrada disso. Todos os testes foram retirados. Eles ficam agora atrás do caixa, para que então uma consultora possa vir do cliente, selecionar o que quer testar, aprovar, pegar uma fita ou uma pazinha e fazer a aplicação. Maquiagem deixa de ser até aplicação. Hoje são espelhos virtuais, espelhos digitais dentro do ponto de venda, para que as pessoas possam colocar sua foto e entenderem como fica a maquiagem nos seus rostos. Então, uma série tiveram que ser feitas e elaboradas para que a gente pudesse estar atravessando essa forma da melhor maneira, fora essa questão que tem do abre e fecha. Infelizmente, em algumas praças, como por exemplo Porto Alegre, nesse final de semana, o prefeito está divulgando uma legislação que, pelo aumento de casos, existe uma tendência bastante grande de voltar a fechar várias unidades do comércio. E essa é a grande preocupação, porque a volta para a atividade passa por uma palavra-chave, que chama-se segurança. Segurança para as pessoas que estão indo trabalhar e segurança para as pessoas que vão passar a circular e buscar também fazer o seu consumo. Obviamente que tudo isso para nós, quando a gente olha a nossa cadeia, é muito importante, mas para nós é mais uma oportunidade para nós de ampliarmos nossa mensagem da questão de como nós somos do consumo responsável e, obviamente, da fabricação também responsável dentro disso. Como que a gente faz dentro desse histórico todo, onde quem engaja nossos parceiros de negócio, a gente inspira para que eles façam ações voltadas toda a parte do consumo sustentável, trazendo o tema para dentro dos negócios. É fundamental que isso não seja abandonado numa hora como essa. Pelo contrário, nós buscamos reforçar. E, obviamente, que cada um tem uma situação, cada empresa tem uma situação, porque em momentos de extrema crise, você tem N prioridades para serem cuidadas, mas nós buscamos o tempo inteiro deixar essa nossa preocupação tão forte quanto as outras, porque, no fundo,
para nós é o nosso jeito de trabalhar, é o nosso jeito de fazer, é o nosso jeito de mostrar a eles que fazendo as coisas da forma correta, se tem um grande resultado, e incentivando para que esses nossos parceiros tenham as mesmas atitudes e promovam as mesmas inspirações nas suas cadeias também. Ou seja, em toda essa parte que a gente fala de ecoeficiência, por exemplo, que fala de água, luz, resíduos, toda a parte de emissão, a gente faz com que eles também, não só os envolvem nisso, mas promove com que eles façam isso junto aos seus fornecedores também, criando uma cadeia longa, como é a nossa, visando que esses itens não sejam abandonados em momentos como esse. Acho que é um pouco disso que nós estamos fazendo. Arthur, eu passo a palavra, então, para o Eduardo Fischer, para compartilhar um pouquinho da experiência aí no ramo da construção. Bom, boa tarde, Viviane. Obrigado de novo pelo convite. Estou muito feliz de participar. Marcos, meu xará Eduardo, Arthur, é um prazer estar com vocês. Arthur, meus parabéns. Acho que ver essas iniciativas aí é sempre enriquecedor ver o que grandes empresas no Brasil têm feito, especialmente nesse momento difícil, né, gente? O Eduardo falou uma coisa importante na abertura dele, quer dizer, a gente vive uma situação no Brasil que já era um problema fiscal grande, ele vai se agravar de forma muito intensa a partir de agora, e vai jogar na iniciativa privada uma pressão ainda maior para ser efetivamente um veículo de solução das principais mazelas sociais que a gente tem, né, gente? Então, Viviane, acho que eu divido a questão aqui em 2 pontos, né? O antes e o depois, respondendo um pouco das suas perguntas aí. Primeiro, antes, né? Acho que o papel das empresas na sociedade vem, ao longo desses últimos anos, ganhando um peso maior, né? Antigamente, a gente olhava, a empresa tem que gerar lucro, empregos, e isso foi mudando com o tempo. A gente entende hoje que o papel das nossas companhias vai muito além disso. E essa crise, eu acho que chegou para poder nos dar uma sacudida ainda maior nessa direção. Então, eu tenho lá 250 canteiros de obra no Brasil. Só nos canteiros de obra a gente tem aí 18 mil funcionários. A construção civil emprega muito, né, e é um setor muito, muito intensivo em mão de obra, e esse é o maior ativo que a gente tem no fim, né? Então, logo que isso começou, a gente tomou 2 atitudes importantes. A primeira de todas foi aderir ao Não Demita, ao pacto, onde a gente se comprometeu em não demitir ninguém, né? Apesar de a gente ter uma pouca visibilidade do que vinha pela frente, mas um pouquinho do que o Arthur falou aí, a gente olhava para frente. Nós somos uma companhia de 40 anos de existência, já passamos por outras crises, talvez nada tão grave assim, né? Mas a gente enxerga o longo prazo. Então, abrir mão do meu principal ativo não fazia sentido, continua não fazendo sentido agora. Então, a gente aderiu ao pacto e não demitir nos primeiros 60 dias, e isso funcionou muitíssimo bem, deu uma segurança muito grande para a nossa equipe, para as pessoas que estão conosco, para as famílias dele. Um segundo ponto, assim como o Arthur colocou, a gente também se engajou no nosso papel social. Nós somos uma empresa, apesar de atuação nacional, nossa matriz é aqui em Minas Gerais, então é o segundo estado mais populoso do Brasil, com uma questão de uma fragilidade social também grande. Então, a gente fez um investimento aí da ordem de 20 milhões de reais, ajudando na compra de respiradores, de máscaras, uma série de papéis que a gente julgava muito importante e que é um dos nossos papéis nesse momento, né? Em relação aos nossos fornecedores, fizemos um pouco do que o Arthur colocou, né, um compromisso nosso de continuar com as nossas operações em andamento, e continuar dando segurança, porque o consumo continuaria andando. Em paralelo a isso, os canteiros de obra, porque no home office a gente implantou em todos os nossos escritórios, é um pouco mais fácil de se fazer, funciona melhor. Nos canteiros de obra é uma situação que não é viável, então, apesar de a gente ter uma situação que já é naturalmente um pouco mais fácil, são espaços abertos, com pouco adensamento, a gente foi lá e fez todo um projeto de melhoria sanitária, de educação daquelas pessoas, que é importante. Infelizmente, na nossa indústria, a gente tem uma questão de qualificação ainda baixa, então é importante que a gente promovesse esse treinamento, esse preparo para essas pessoas, levarem inclusive para casa, né? Então, elas saem hoje das nossas obras, das nossas operações, levando para casa kits de higiene e, especialmente, conhecimento de como lidar com isso.
Tá? Esse é um dos pontos. O segundo ponto é o que vem depois, né? Então, junto com o nosso comitê de crise, que eu acho que todas as companhias criaram, nós criamos também o nosso comitê do futuro. O que vai vir depois e qual é o nosso papel como empresa nesse novo cenário, vamos falar. Somos uma empresa brasileira que constrói com materiais brasileiros para brasileiros, né? Nosso negócio é aqui no Brasil. Qual é o nosso papel a partir daí? Isso nos ensinou algumas lições do que está acontecendo, né? A gente tem que ser o indutor de algumas coisas. Elas não vão acontecer por iniciativa do poder público, muitas vezes, porque até porque o poder público hoje não está em condições de colocar isso. Isso tem que partir da gente, né? Então, o que a gente pensou? Obviamente, eu lido com habitações de baixa renda, e a gente olha para o Brasil gera uma demanda anual de cerca de 1 milhão de novas moradias, né? E, ao mesmo tempo, só consegue atender metade disso grossamente, né? Que é 500 mil moradias. Então, todo mundo que mora numa cidade grande ou média no Brasil sabe o que eu estou falando. As mazelas sociais causadas pela ausência de moradia adequada são imensas, né? E o aspecto sanitário é o maior deles, né? Então, a gente começou a ver uma das consequências que a gente está enxergando hoje é que o lar ganhou um significado totalmente diferente, né? Então, as pessoas se voltam para casa, a casa virou o refúgio principal das pessoas, e o nosso papel nisso, a nossa responsabilidade aumenta. Então, o que a gente desenvolveu nesses 90 dias aqui? 2 compromissos que, para nós, são muito importantes. O primeiro deles é a gente desenvolver um produto para atingir uma camada ainda mais frágil da população em termos de habitação. Um produto que vai ser adquirido por famílias que ganham a partir de 1,5 salário mínimo de renda familiar, que é algo muito difícil. Então, a gente já fez isso e vamos ampliar nossa plataforma habitacional para poder tentar ajudar. E o outro ponto que a gente se pegou decidindo pensando e decidiu fazer nós temos grandes áreas que a gente desenvolve grandes projetos que viram bairros no fim. Talvez não tenha um momento mais adequado para a gente poder pensar o que eu vou levar de diferente para essa população, que apesar de baixa renda, precisa de um imóvel de qualidade, de uma moradia, de um lar de qualidade. Então, a gente decidiu separar os nossos maiores projetos e implantar neles as Smart Cities, né? São projetos voltados para uma mobilidade melhor, para uma drenagem adequada, para uma parte ambiental mais adequada, para o uso do pedestre mais adequado, que é coisa que a gente não vê nas nossas capitais, né? Olhando para o meu cliente, olhando para a demanda que ele tem, de fato, ele precisa de uma moradia, ele não demanda isso. Cabe aí o nosso papel como indutor dessas mudanças, né? E a gente está fazendo esses 2 grandes projetos que nasceram dessa demanda que a gente enxergou, e nosso papel nesse novo mundo que virá, um papel de prover lares para uma população de baixa renda, né? E voltando um pouco para os nossos fornecedores, né? A gente começou lá em 2010 a medir os nossos gases, a nossa emissão de gases, e a gente decidiu ao longo desse período, a gente vem fazendo isso, vem compensando o escopo 1 e 2, mas resolvendo trazer os nossos fornecedores para o jogo, né? Uma empresa que tem um ciclo de negócio tão longo como o nosso, né? Da prospecção e compra das áreas, aprovação de projetos no Brasil, que é muito longa, até a efetiva entrega das unidades, você tem um ciclo de 5, 6, às vezes até mais anos, né? E os nossos fornecedores, a nossa cadeia impacta demais. Tem como fazer diferença aí. Então, um dos nossos projetos que nasceram também dentro é trazer a minha cadeia para participar e demandar dela, que ela também participe como nós estamos participando, medindo e tomando ações em relação às suas emissões. Acho que o nosso cenário, assim, eu como líder da companhia, o que eu aprendi de lição nesses últimos 90 dias, especialmente no Brasil? O nosso papel como companhia, nosso papel na sociedade, acabou de ganhar um peso muito maior. E nós vamos ter que reagir com essa responsabilidade. As companhias de hoje para frente, ou do pós-Covid, serão outras companhias totalmente diferentes, com outras responsabilidades.
E nós seremos cobrados por isso, seja pelos nossos clientes, seja pelos nossos fornecedores, pelo poder público, pela sociedade em geral. E nós temos que carregar essa responsabilidade. Então, isso vira um norte. O que era importante no passado ganhou um grau de importância ainda maior e de relevância ainda maior. Acho que esse é o papel que a gente vai carregar nesse pós-crise, nesse pós-Covid. Obrigado, Piane. Muito obrigada, Eduardo. E na Schneider, Marcos, como é que vocês tiveram aí as primeiras reações e como é que estão se preparando para o mundo pós-Covid? Viviane, obrigado, é um prazer estar falando com vocês. Eduardo Eugênio, é um prazer conhecê-lo aqui. Eduardo Fischer, a gente já teve outras discussões, outros debates aí juntos. E Arthur, bom, e falar do Boticário, parabéns aí, porque eu sei que quanto você deve estar enfrentando e tentando inovar nessa história toda. E falando um pouquinho da Schneider, é uma empresa especialista, né, em gerenciamento de energia e automação industrial. A gente sabe que essa transformação ia impactar a gente, né? De alguma forma ia impactar cada um de nós. Mas o que poderia impactar a Schneider Electric? E aí nós começamos a olhar, e a primeira coisa que a gente entendeu é o seguinte: o foco nosso são as pessoas. Não pode, é a saúde das pessoas. Eles são o principal ativo das companhias e a gente tem que cuidar deles. Saímos daí e falamos, olha, home office direto, nós estamos passando por transformações digitais e a transformação digital foi colocada à prova e, graças a Deus, nós movemos em uma semana todo mundo para home office, até áreas que nunca imaginaram que estar em home office, 100% em home office. Isso foi a grande surpresa, porque a gente percebeu que a continuidade do negócio, ela seguiu e com eficiência. Quem achou que poderia ter mais ineficiência encontrou um cenário completamente diferente, que surpreendeu até nós mesmos, né? E a gente começou a se preocupar com duas coisas, e eu acho que até hoje nos preocupa. Afinal, a gente está no isolamento já, completando 90 dias, alguns mais, outros menos, e começa a ter uma preocupação com a saúde mental das pessoas, né? Tem gente que quer voltar para o escritório não porque quer voltar a trabalhar, quer voltar para sair um pouco do confinamento, do isolamento que está enfrentando, né? E aí a gente tem trabalhado realmente com equipes de psicólogos, tentando ajudar, muita comunicação, seja ela virtual, mas eu mesmo tenho ligado para pessoas até níveis mais baixos para conversar com eles, para explicar a situação que a gente está enfrentando, o porquê não voltar, e até a pergunta é por que voltar, vai vir assim, muitas perguntas nesse sentido, né? E dentro da Schneider também a gente implementou uma coisa super legal, porque a gente quer confiar mais nas pessoas. Então, a gente implementou o que a gente chama de Compress Week, que é realmente diminuir o número de dias trabalhados e que as pessoas tivessem um dia que seria free para eles, porém, a gente passou como voluntário. Quem quisesse entrar, entrava super aberto, e é incrível como as pessoas aderiram ao Compress Week, e foi uma participação muito ativa. Isso significa que todo mundo entendeu a situação, quis contribuir e participar junto com a gente. Aí fica a ideia, bom, e o emprego, né? E a gente quer fortalecer cada vez mais isso, que a confiança é mútua. Então, a gente também sabe que esse momento ele vai ser superado. E para ser superado, a gente tem que ter as melhores pessoas na equipe que estejam animadas para o dia do day after, para o dia da manhã. Falando em dia da manhã, então, como continuar com o seu negócio? Dar continuidade no seu serviço, né? O que a gente fez foi, primeiro, virtualização. Contactar clientes, e eu, pessoalmente, estive contactando clientes, seja da distribuição, seja dos nossos parceiros, conversando com eles diretamente, porque, realmente, a quantidade de informação era gigante, sem saber muito, com muito fake news também, sem saber muito para onde as pessoas irem. Então, a gente colocou um pouco, olha, estamos conversando diretamente, acalmando os nossos parceiros, honrando compromissos, o Arthur falou muito isso, honrando os compromissos de pagamento com todos os fornecedores,
Isso foi fundamental para a cadeia, afinal, a gente não está em calote, nada que ver com isso, bem colocado. A gente atingiu mais de 15 mil pessoas em 40 dias, só com webinars, com treinamentos, com eventos virtuais com os nossos clientes. Nossa equipe de serviços, guerreiros lá, sabe, foram a campo, porque energia é algo fundamental nesse momento. Imagina parar um hospital, parar um data center, você que está aí na sua casa, conectado, a gente que está conectado aqui, perder aqui a internet vira um caos para a gente. Eu, pessoalmente, perdi a energia por 8 horas por causa de um acidente num transformador. Amigos, eu vou te contar, foi uma situação incrível, porque com crianças em casa, sem energia, sem internet, então o mundo começou a falar, uau, energia é fundamental e eu preciso dela. Realmente, que continue assim, contínua, sustentável, e ali com disponibilidade. Então, nossa equipe de serviço foi para campo. Foi para campo, com todas as proteções, todos os itens requeridos, sempre a gente perguntando o que teria do lado do cliente como a responsabilidade dessa biossegurança, do nosso lado as nossas regras, casando isso para a nossa equipe continuar ativa e operando. As nossas fábricas também, em condições muito parecidas que o Arthur falou, realmente a gente criou turnos para as pessoas não se repetirem em caso de contaminação. A gente criou também todo o processo de segurança das fábricas, é muito legal isso. Muitos lessons learned de outros países que puderam ser trazidos e a gente aprender mais rápido. Afinal, o Brasil estava no fim dessa linha da contaminação, então a gente teve muito o que aprender com os outros, né? E pôde aplicar mais rapidamente. E eu acho que um ponto que eu quero destacar que é a transformação digital. Eu acho que a sociedade, se ela não estava madura, ela amadureceu super rapidamente agora. Viramos uma sociedade digital da noite para o dia. Até brinco, porque todos nós passamos a ser millennials. Afinal, quantas plataformas virtuais a gente aprendeu em menos de 10 dias? Nem eu sabia que tinha tantas assim, e a gente se conecta e está se conversando. Retomada é um ponto super legal de você. Eu acho que a primeira parte, a primeira mensagem sobre retomada. Vamos ter que desaprender, pessoal, para reaprender. Porque tudo isso é novo para todo mundo. Ninguém viveu uma experiência igual a essa. Então, aquilo que você aprendeu vai te ajudar a tomar decisões. Mas muitas coisas você vai ter que desaprender. Reaprender. Isso até é uma frase do Thiago Matos, que é um futurista, e ele falava muito da parte digital, sobre como reaprender e reaprender, né? Desaprender e reaprender, mas é super aplicável para o momento que a gente está vivendo agora. Energia fundamental, a gente tem que continuar levando a energia segura, contínua, sustentável, realmente conectada com todo esse mundo digital, e todos têm que ter acesso à energia. Todos. Sabe, ainda não podemos escutar pessoas que não vão ter acesso à energia num mundo como o de hoje, pós-Covid. Então, o nosso lema aqui é continuar levando energia a quem não tem acesso, ou se não tem acesso, ou se tem acesso, um acesso de energia confiável, né, contínua. E a gente vai continuar com esse nosso lema. E um último caso aqui que eu também implementei na Schneider, eu já vinha trabalhando num processo de uma nova organização. Quando eu comecei a ver todo o processo do Covid, poderia se pensar, bom, paralisa tudo, vamos esperar a retomada para começar a falar. Pelo contrário, eu acelerei a nova organização. Porque eu acho que essa nova organização ela vai trazer uma relação com os clientes diferente. Afinal, o cliente passa a ser cada vez mais cêntrico nessa história. E é um cêntrico em que o cliente ele tem que desejar estar com a sua marca. Porque o desejo cada vez vai ser mais virtual. O desejo cada vez vai ser mais de uma experiência que ele possa ter com você, seja ela de serviço, seja ela no seu produto, seja ela na lembrança de voltar a comprar. Então, essa nova organização vai ter esse intuito para que a gente leve na distribuição, projetos,
nos data centers, nos serviços, toda essa experiência junto ao nosso cliente. Então, aceleramos e queremos, junto com eles, transformar digitalmente. Então, essa transformação digital, quem sonhava que transformação digital era só entrar no e-commerce, não é isso. Transformação digital é só trabalhar no home office. Não é isso. Agora ficou mais do que provada. E muitos clientes já têm avançado nisso. O Eduardo Fischer colocou muito bem aqui a história do Smart City. E é exatamente isso que a gente quer promover. E a gente está vendo um aumento nessa retomada de busca para realmente a indústria 4.0 e como eu posso aproveitar mais ainda da internet das coisas para trazer eficiência para a minha operação, para o meu processo, para o meu custo, ser muito mais competitivo e ser muito mais sustentável, Viviane. Muito obrigada, Marcos. E acho que passamos aqui um panorama muito completo, muito interessante, né? Eduardo Eugênio falando para a gente muito da realidade brasileira, dos nossos grandes desafios em cada um dos ODS, né? Vocês falando aí da experiência de digitalização, da relação com a comunidade, da parceria com fornecedores, né? Da relação com as cidades, né? Acho muito legal sobre Smart Cities. Puxa, nosso país precisa tanto de produtividade, de eficiência, e quando a gente fala de Smart Cities, do governo digital, né, a gente vê no mundo experiências transformadoras nesse sentido, e quem sabe isso não possa ser um legado positivo que essa crise traz para a gente. Bom, acho que depois dessas reflexões eu queria fazer aqui uma perguntinha rápida para todos vocês, e queria começar na mesma sequência que a gente fez aqui da pergunta. Se vocês acreditam que a sustentabilidade e os ODSs possam pesar mais, possam ser mais influentes nas decisões de governos e empresas durante a retomada pós-pandemia. E se não acreditam nisso, o que a gente precisa fazer para melhorar essa sensibilização? Vamos começar, então, pelo Eduardo Eugênio, por favor. Certamente, a percepção das pessoas, ao meu ver, mudaram. Nós estamos vendo que a Terra é um planeta pequenininho. Uma coisa que acontece do outro lado do mundo, num lugar relativamente desconhecido, atrapalha a vida de todo mundo. As pessoas vão ser mais generosas. Nós falamos aqui, todos os meus colegas falaram sobre isso. Mas eu acho que afeta muito os valores. Os valores que têm tudo a ver com a sustentabilidade, com integridade, com compromisso com a sociedade, mas também tem a ver com percepções e comportamento no mercado. Eu acho que nós, empresários, temos que refletir um pouco o que nossos clientes vão querer depois dessa crise. Não é evidente que eles vão querer a mesma coisa. O Eduardo, meu xará aqui, falou da moradia. Isso é fundamental. Isso as pessoas querem se sentir bem. Então, aqui não tem... E precisa de energia. Aqui não tem conflito em relação aos colegas. Mas eu acho que tem muito produto. Eu acho que o desperdício vai diminuir. Enfim, eu acho que, felizmente, o mundo está sofrendo para ser um mundo mais responsável. Muito obrigada, Eduardo. Acho que esse ponto que você destaca sobre a percepção que as pessoas passam a ter, a mudança de valores, né? Ela não deixa de forma nenhuma de influenciar o que vem pós-pandemia. Obrigada. Vou passar a palavra, então, ao Arthur. Eu também acredito, Viviane, que terá um peso bastante grande, por alguns pontos. Primeiro, eu acho que, sem considerar a evolução que a pauta de desenvolvimento sustentável teve, a sofisticação ao longo desses últimos anos, ela passou a fazer parte da estratégia das empresas. Não simplesmente como uma opção de querer ou não querer, mas com um entendimento de necessidade, né, e de praticamente sobrevivência frente ao futuro. Acho que tem um segundo ponto que a gente fala do cenário global, né, ou seja, essa crise que está impactando tanto, né, a perspectiva social, onde que uma grande parte perdedora disso aqui são as pessoas que estão em uma condição socioeconômica bastante vulnerável. Então, também temos que trazer isso para a nossa reflexão. E se nós formos lembrar, né, em crises anteriores, sustentabilidade era a primeira coisa que era colocada de lado, né? E hoje, nessa, a gente pode ver que tem, pelo contrário, tem um alinhamento muito importante
da economia e da sustentabilidade para que a gente possa ter uma saída melhor, menos dolorida, mais assertiva e mais construtiva com relação ao futuro. O que o Eduardo Eugênio falou, né? Esse consumidor está saindo hoje, né? Está tentando sair desse momento, ele sai mais preocupado, mais conectado e mais consciente de tudo que temos que realizar, né? Então, eu acho que isso também traz uma questão da sociedade, podemos falar entre governo e empresas, que passa a olhar para a questão da sustentabilidade não só, mas como um gerenciamento de riscos, mas como uma visão de originação de negócios, né? Porque efetivamente é um tema que está na pauta dos stakeholders. Aquela empresa tradicional em que você vivia basicamente da opinião de shareholders, já teve, né, seja seu tempo passado, eu diria. Acho que tem algumas que sobrevivem bem ainda, mas hoje nós estamos na amplitude dos stakeholders e essa passa a ter muito mais interesse e investimento, né, e olhar nas soluções de sustentabilidade. Obrigada, Arthur. Eduardo Fischer. Oi, Viviane. Olha, sendo bem pragmático aqui, acho que uma das consequências positivas dessa crise, nós teremos alguns, apesar desse sofrimento todo, né? As ODS vão servir já era uma métrica importante, elas vão ter um boost muito grande, porque, como o Arthur bem falou, o que sustentabilidade lá atrás era talvez de um tema lateral nas companhias, hoje ele é o principal. Nos últimos 90 dias só se fala das atitudes que as companhias estão tomando de responsabilidade social, sanitária, etc. Isso não vai mudar. Isso veio para ficar. Então, acho que essa métrica vai ser uma métrica contra a qual todos nós, executivos e líderes de companhia, vamos ser medidos daqui para frente, né? E se o nosso papel está sendo, de fato, adequado frente ao que está acontecendo e frente ao que a sociedade vai esperar da gente. Então, sendo bem prático e pragmático, como eu te falei, eu acho que a consequência positiva, uma das consequências positivas vai ser essa. As ODS vão ser cada vez mais relevantes como métrica e como parâmetro para avaliar companhias, né, e o nosso papel nisso. Obrigada, Eduardo. Líder nenhum pode fugir a esse papel, porque, de fato, isso é uma pauta que eu também acredito que não tem volta. Isso é muito positivo, é um legado que a crise vai nos deixar. Marcos, e você acha que os ODS e o desenvolvimento sustentável ganham mais espaço na decisão? Com certeza, Viviane. Eu não tenho certeza, sabe, Viviane? Eu estava pensando muito nessa tua pergunta e eu queria responder em algumas etapas, assim, porque a gente tem que ter um olhar para várias dimensões, né? Eu vou olhar para os meus filhos, né? Meus filhos são super ligados à sustentabilidade. Eu estou falando de crianças entre 7 e 14 anos. No chip deles tem a parte de sustentabilidade. E agora mais do que nunca, porque eles estão relacionando tudo isso, mesmo sendo um impacto na saúde, mas estão relacionando com sustentabilidade, porque eles falaram, eles até me acordaram, falaram, qual poderia ser o outro risco de uma paralisação? Pensem vocês. Além de um vírus, você poderia ter o aquecimento, poluição. A gente aqui no Brasil não parou ainda por essas consequências, mas podem parar, sim, os nossos processos. Então, vale a restrição. De água, né, Marcos? Falta de água, muito bem, falta de água. Então, imaginem vocês paralisar por isso. E eu sempre digo, a gente não tem plano B para o planeta. Ou se todos estão trabalhando para o futuro ter plano B, vocês viram quanto tempo está demorando a vacina? Imagina o plano B do planeta. Então, é melhor que a gente trabalhe aqui, com esse mesmo que a gente tem. E outro, sustentabilidade, no momento em que a gente vai viver com a crise do Covid, vamos precisar gerar mais empregos. E, para mim, aí, a sustentabilidade é um grande gerador de empregos. Eu vejo pela ODS 7, que é da eficiência energética. Nossa, eficiência energética, a gente pode trabalhar com energia renovável. Quantos ainda parques solares ou parques eólicos a gente pode construir?
quanto que a gente pode levar de tecnologia de eficiência energética, trabalhar todo com o processo de dados. Então, eu acho que, pessoal, podemos trabalhar, sim, na parte empregada. Sustentabilidade, eu sei que o momento que a gente está passando é de turbulência, mas sustentabilidade também passa por diversidade e inclusão. Eu sei que é um momento crítico, mas mais do que nunca, as empresas têm que estar investindo nisso e sabem que isso é o futuro das empresas. E, por último, eu, pessoalmente, adoraria ver esse fim de tarde todos os dias. E fica aqui minha última mensagem. A gente sabe por que esse fim de tarde está aparecendo nesses dias. Viviane, está em mute aí. Obrigada, Marcos. A gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes de fazer o fechamento, eu queria resgatar, né, uma fala do nosso secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ele, para mim, foi muito marcante. Ele disse que nós devemos reconstruir melhor, foram as palavras que ele utilizou, né, mantendo um ímpeto de cooperação internacional, o foco em direitos humanos. Então, acho que isso nos gera uma grande reflexão, e, sem dúvida, vários de vocês falaram sobre isso. Vai haver, e já está acontecendo, uma mudança de comportamento no mundo. As pessoas estão vendo que algumas coisas que elas valorizavam não é mais assim, e outras questões que às vezes ficavam em segundo plano passam a ter outro valor. E acho que o Marcos trouxe aqui também uma questão da geração mais jovem, né, Marcos? Como que eles valorizam e cobram das empresas e dos líderes um posicionamento realmente sustentável, e sustentável num aspecto amplo, no aspecto do clima, do planeta, da energia, da sociedade, de como as empresas se relacionam com as suas cadeias, né, de como isso embute em si a questão da igualdade de gêneros, né, que ainda é um enorme desafio em todos os países, e no Brasil não é diferente. A questão do trabalho, vocês também falaram em geração de emprego, né? Eduardo Fischer fala de uma economia que tem um potencial grande disso, e a gente, sim, tem que se preocupar muito em gerar empregos e trabalho decente, e aqui eu puxo um pouco para o ODS 8, né, que trata do trabalho decente, desenvolvimento econômico, que é um dos enormes desafios que o Brasil tem. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a cooperação, a participação, foi um enorme prazer. Muito obrigada, Eduardo Eugênio, Marcos Matias, Eduardo Fischer e Arthur. Muito obrigada, e fica aqui o convite para os próximos encontros que a gente possa ter e trocar experiências e práticas, porque o Brasil e o mundo ganham muito com isso. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.